Fala galera, esse é o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista nesse canal. E aqui eu vou falar nesse segundo vídeo sobre organograma e estrutura de como se trabalhar numa cozinha na América do Norte, possivelmente em outros lugares do mundo. Eu falo da América do Norte porque eu tenho experiência em trabalhar em cozinha aqui, tá? Nesse segundo vídeo, então, eu vou focar na estrutura de uma cozinha, eu vou mostrar o layout, vou mostrar quais são as partes da cozinha e depois vamos falar um pouco de organograma, de estrutura organizacional dentro de uma cozinha aqui na América do Norte. Então vamos lá. Bom, esse é o layout de uma cozinha. Eu tirei do livro Soul Chef, tá? Sous Chef. E é claro que vai depender muito do tamanho do restaurante, do tamanho do lugar que você vai trabalhar. Mas existe um certo padrão, tá? Algumas cozinhas tem mais detalhes que esse layout e outros tem menos, mas costuma ser mais ou menos nesse padrão. Eu já trabalhei em 4 ou 5 lugares, tá? Já trabalhei num lugar em que a cozinha era muito grande, então simultaneamente trabalhavam dentro da cozinha em torno de 40 pessoas, 35 a 40 pessoas quando tinha eventos grandes. Os equipamentos dessa cozinha eram extremamente modernos, uma cozinha limpíssima. Já trabalhei também numa outra cozinha um pouco menor, mais grande também, que simultaneamente trabalhavam em torno de 25 a 30 pessoas só dentro da cozinha. E já trabalhei também num outro lugar em que a cozinha era grande, mas não tinha tantos equipamentos assim. E hoje eu trabalho num restaurante razoavelmente pequeno, então a capacidade desse restaurante para clientes é em torno de 50, 60 pessoas, 55 pessoas, tá? E a cozinha ela é pequena, comparado com essas cozinhas, mas ela não é tão pequena assim, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui pelo número 1. O número 1 aqui ele mostra que chama-se Walk-in Freezer. Então aqui na verdade é um freezer. É como se fosse um quarto, né? E esse freezer eles também chamam de box, né? Em alguns lugares, tá? No número 2 aqui ele mostra que é o locker room, ou seja, onde tem os armários aqui para os funcionários se trocarem e colocarem, enfim, a roupa de chefe ou a jaqueta ou o avental, enfim. E você pode guardar também os seus pertences lá, tá? Esse locker geralmente eles pedem para que você leve um cadeado e tranque as coisas, mas isso depende de cada lugar, de cada pessoa, né? O número 3 aqui ele mostra que é o escritório do chefe, tá? O chefe office. Alguns lugares tem, outros lugares não tem. Alguns lugares tem um escritório pequeno, uma sala pequena, outras não, tá? O número 4 aqui é a saída de emergência ou a saída da cozinha para a rua, tá? Então, no primeiro lugar que eu trabalhei aqui, só quem podia abrir essa saída era o gerente ou em caso de emergência. Se alguém abrisse a porta, ia tocar o alarme de incêndio, tá? E isso poderia ser um problema, tá? O número 5 é uma área aqui que os restaurantes que eu trabalhei não tem, mas não tem, né, essa área, mas eu conheço um restaurante que tem essa área. É uma área em que se o restaurante produz, por exemplo, a sua própria linguiça, que eles chamam aqui, ou salsa ou alguma coisa assim, eles deixam aqui nessa área para secagem, tá? O número 7
chama walk-in boxes. Na verdade aqui são as geladeiras e em alguns restaurantes tem uma geladeira, outros tem duas ou até três geladeiras, né? No primeiro restaurante que eu trabalhei tinha um freezer e duas geladeiras. Uma geladeira era para coisas secas e a outra era para coisas molhadas, líquidas, né? Como molho, etc. Tá? Trabalhei num outro lugar que tinha mais de duas geladeiras. Tinham em torno de cinco geladeiras, mas eles não faziam essa divisão. Tinha uma geladeira que era só de sobremesa, outra que era só de queijos, etc. Então era outro tipo de divisão. Tá? E dentro das geladeiras e dentro do freezer tem uma ordem de organização. Tá? Então a geladeira, para quem nunca trabalhou num restaurante, é do tamanho de uma sala. Né? E você tem que seguir uma ordem de colocar as coisas lá. Não é simplesmente colocar as coisas em qualquer prateleira, né? Então, na prateleira de baixo, na última prateleira do chão, geralmente se coloca as carnes, ou frango ou peixe, tá? Então, tudo que é cru vai lá no último nível. Depois, subindo, você coloca lá as comidas prontas, né? Os molhos e em cima, no último nível, praticamente já perto no último nível, né? Do alto, você tem lá saladas, etc. Se você colocar alguma coisa quente na geladeira, suponhamos que você faça, sei lá, você faça um molho ou você ah, faça alguma coisa, uma batata, né? Cozinhe uma batata tal, e você precisa refrigerar isso rápido, né? Baixar a temperatura. Tá? Essa travessa quente ou essa forma quente, ela não vai nos níveis de baixo, ela vai no último nível de cima. Por quê? Porque vai sair vapor ali, né? Lógico, está quente. E esse vapor, se você coloca, por exemplo, na segunda prateleira, na terceira ou nas de baixo, ela pode, esse vapor, cozinhar alguma coisa ou estragar alguma coisa que está em cima, tá? Então, toda vez que você chega na geladeira com alguma coisa quente, você coloca no último nível da geladeira. Tá? Muito bem. O número, vamos lá, o número 5 eu já falei, número 3 já vai, número 6. O número 6 aqui é o que ele chama de Pastry Department, ou a área em que são feitas as sobremesas, todos os doces, etc. Tá? Já vi restaurantes e já trabalhei num que tinha essa área aqui separada da cozinha, que era uma área só de sobremesas. Tá? E aqui pode ser que tenha a figura do pastry chef. Pode ser. Né? No número 8 aqui ele chama de dry storage, que é onde é armazenado toda a parte de comida seca. Então, por exemplo, farinha, açúcar. Opa, desculpe, mudei de tela aqui. Farinha, açúcar, enlatados, é tudo armazenado aqui. Nos lugares que eu trabalhei, essa parte aqui, ela ficava atrás, tá? Ficava afastada da parte da cozinha, né? Não afastado totalmente, mas não ficava tão próximo assim. Tá? No número 9, o que ele chama de meat roast, é uma área aqui da cozinha onde já aqui a gente pode chamar o número 9, o número 10, o número 13, o número, deixa eu só ver aqui, o número 11, toda essa parte aqui, ó, que eu estou mostrando, ela pode ser chamada de linha, tá? Que é onde os pratos são finalizados. Tá?
Então, por exemplo, aqui, possivelmente no número 9 tem um desenho aqui de um fogão com 6 bocas e uma grelha aqui, né? Um grill aqui para grelhar carne, frango, etc. Tá? Aqui ele separou, mas eu nunca vi aqui separado. Costuma ser junto aqui, que é a parte de fish, de peixe e de carne, tá? Então imagina que aqui são feitos os pratos e aí aqui no 13 deixa eu só confirmar aqui, mas no 13 é a parte de e o 14 é a parte onde é a passagem ou a janela ou window, tá? Então os pratos são preparados aqui nessa área. Então nessa número 11 aqui são preparadas as saladas e aí ele passa o prato aqui no 14. Os atendentes, né, ou o que a gente chama aqui de servers, eles vêm aqui, pegam o prato e saem pela porta, deixa eu só ver aqui, então a 18 é a entrada e a 19 é a saída. Então imagina que o server ou o atendente, ele vem aqui, pega o prato, pega o pedido e sai por essa porta. Tá? Então aqui é preparado, finalizado todos os pratos. Tá? Alguns lugares chamam essa área aqui, ó, onde tem a passagem, a janela e um café, né? Onde é feito o café. Essa área aqui, alguns lugares chamam deixa eu só lembrar aqui, alguns lugares chamam eu esqueci, não é corner, mas é alguma coisa semelhante a canto, tá? Então é onde é a passagem aqui. Tá? Muito bem, é o número 12 aqui e o número 12, o número 16 e o número 17. Deixa eu só confirmar aqui o nome. Não, o número 12 e 16 é a área de preparação de alimentos. Então, número 12, 16 e o 6 também, né? Porque na verdade aqui o 6 é a parte de sobremesa. Então aqui é onde é preparado os alimentos. Então eu estou vendo aqui que tem praticamente 3 pias aqui, possivelmente uma pia aqui também para lavar as mãos. Então nessa área é onde você prepara molho, você vai fazer o risoto, por exemplo, o arroz já é preparado antes, né? Os vegetais são cortados, a carne é cortada, etc. Então, toda essa parte aqui é a área de preparação. Então, quando vem para a linha, o alimento ele já vem, alguns, né? A maioria dos alimentos já está pré-preparado, tá? Então, na verdade, aqui eles juntam, por exemplo, você vai fazer o risoto, então o arroz já está pré-cozido, assim como o molho também do risoto, né? Ele já está pronto. Quando chegar aqui na linha, eles vão juntar o risoto, o molho, etc. e preparar o prato, tá? Então é nessa área de preparação. Essa área aqui é a área do dishwasher. Então imagina que o atendente, né, ou o server, ele chegou aqui com os pratos sujos, entrou na cozinha e deixou aqui todos os pratos, copos, etc. sujo, tá? Então aqui nessa área aqui tem uma máquina, possivelmente, tá? Do tamanho dessa cozinha aqui, possivelmente tem uma máquina aqui. Então eles tiram o grosso da comida e colocam os pratos, talheres, etc. dentro de uma máquina e sai do outro lado, já sai limpo. Dessa área, dessa parte aqui, então depois é distribuído em toda a cozinha os equipamentos, enfim, que as pessoas precisam, né? O dishwasher, eu já trabalhei como dishwasher também, e aliás, até hoje, se precisar no restaurante que eu trabalho, não tem problema, né? O dishwasher eu entendo que é uma figura bastante importante dentro de uma cozinha. E tem algumas, não normas, mas tem alguns procedimentos que, para quem trabalha numa cozinha,
é esperado que se saiba. Então, por exemplo, os talheres, dependendo do restaurante, o talher é lavado no mínimo 2 vezes. Tá? Então, a primeira vez se coloca dentro de ah, uma caixa, né, grande. Essa caixa ela é vazada, né, por baixo, e aí você coloca dentro da máquina. Aí depois você separa para uma caixa menor, você separa o que é garfo, o que é faca, o que é colher, e depois de separado volta para essa máquina do dishwasher de novo, lava de novo. Alguns restaurantes lavam 3 vezes, mas no mínimo 2 vezes isso é normal, tá? Uma outra coisa também é que em alguns restaurantes não se coloca, na maioria deles acho, tá? Não se coloca as facas e tudo que é cortante na máquina de dishwasher, ou seja, ou se coloca no final do dia, tá? Ou seja, se você é cozinheiro da área de preparação ou da área da linha, né? Você pega a sua própria faca, vai lá na área de dishwasher e lava a sua própria faca, tá? Você não deixa lá, tá? Em alguns restaurantes você deixa as facas no final do dia, numa bandeja, tudo junto, tá? Isso para não ter risco do dishwasher da pessoa que controla lá, né? Que lava, se cortar. Uma outra regra deixa-me ver, primeiro você lava todas as coisas grandes, né? E depois as coisas menores, etc. Que mais? Todos os pratos que chegam ou estão trincados, por menor que seja o trinco, né? Ele é tirado. Então não se coloca na linha nada que é quebrado ou trincado, tá? Bom, então basicamente essa é a estrutura e o layout da cozinha. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se eu falei alguma besteira ou se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, por favor, coloque aqui nos comentários. Tá? Com relação à parte de organograma, tá? Lógico que esse organograma vai depender de lugar para lugar, vai depender do tamanho da cozinha, mas ele segue. Eu coloquei aqui um padrão do que eu vejo aqui, tá? Geralmente você tem um head chef. Esse head chef ele é responsável por toda a equipe dentro da cozinha. Ele também é responsável por criar os menus, os pratos, etc. Você pode ter dois chefs, um chefe de cozinha e outro chefe que é o pastry chef. Esse pastry chef vai ser responsável por toda a parte de sobremesas, doces, etc. E o chefe, ele pode ser responsável, ele vai ser responsável por toda a parte de cozinha, tá? Dentro dessa estrutura, geralmente você tem o sous-chef, que é responsável por toda a parte de preparação e de linha também, né? Dos cozinheiros da linha. Embaixo dele você tem os cooks, o dishwasher, a parte de preparação de alimentos que eu mostrei lá no mapa e o line cooks, que é quem fica na linha, tá? Então a característica dessas duas pessoas pode ser diferente, assim como pode ser iguais. A pessoa que trabalha na linha ela tem que ser muito rápido, ter um gerenciamento de tempo muito claro, do tipo quantos minutos eu vou precisar para fazer tais pratos. Então, pode ser que tenha uma mesa que tenha 20 pessoas, 30 pessoas e você precisa fazer os 30 pratos ao mesmo tempo. Então, na tua cabeça, quando você está na linha, você tem que pensar muito em gerenciamento de tempo. Então, quanto tempo demora para fazer um steak? O que eu coloco primeiro? Um steak ou alguma coisa que vai no forno? Ou se eu se eu faço risoto, a massa, etc. Mas o importante é que todos os pratos saiam ao mesmo tempo, né? Então a pessoa que está na linha, ela tem que ser, eu entendo que tem que ser uma pessoa muito rápida
pensa muito rápido, que organize, que seja um organizador de tempo e ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa organizada, ou seja, ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa que no final do dia a cozinha está um lixo, uma bagunça e tem coisas espalhadas por todo lugar. Eu trabalhei com um chefe que ele falava assim, quanto mais organizado você for, mais rápido você pode ser. O contrário é verdadeiro. Se você for desorganizado e bagunceiro, né? Mess, você também vai perder tempo, entendeu? Então, para trabalhar na linha, é muito importante duas coisas, né? Organização e tempo. Tá? Do meu ponto de vista, quem trabalha na área de preparação, é muito importante que a pessoa siga regras e siga corretamente as medidas. Né? Para mim, quem trabalha na preparação, ou como baker, que eu vou falar daqui também, que não deixa de ser preparação, tem que entender muito bem de medidas, de ingredientes e de tempo de cozimento ou de para assar as coisas. Então, em medidas aqui no Canadá, a gente tem um problema, porque a gente tem dois tipos de medidas. Algumas receitas vão estar em quilo e grama, outras receitas vão estar em ounces ou pounds. Então você tem que saber lidar com esses dois tipos de medidas. Tá? Assim como os fornos, praticamente todos os fornos aqui usam Fahrenheit, não usa Celsius. Então você também tem que saber lidar com as duas medidas, tá? Mas muito mais Fahrenheit na cozinha aqui. Claro que o dishwasher ele tem algumas características também, ele tem que ser uma pessoa organizada, tem que saber aonde as coisas ficam, né? Porque se ele coloca um equipamento, ou se ele coloca alguma coisa, algum utensílio, algum instrumento no lugar errado, depois vai ser complicado, porque os cozinheiros e quem trabalha na preparação não vai achar mais esse equipamento. Tá? Já desse lado a gente tem o pastry chef, também tem os preparadores aqui, né, os cooks, os bakers e alguns lugares tem uma parte de decoração, uma parte mais de acabamento, né, da sobremesa, tá? Mas para quem trabalha aqui, eu acho que para quem trabalha na cozinha no geral, eu já falei sobre isso, né? Sobre tomar cuidado em como evitar acidentes, né? Mas os bakers geralmente aqui são as pessoas que se queimam naturalmente no forno, eles encostam no forno. Eu já fui baker, né, aqui. Então você encosta sem querer no forno, você encosta na forma quente, você esquece que a forma está quente e pega com a mão, enfim. Você se queima aqui facilmente, tá? Já quem trabalha na preparação tem que tomar muito cuidado com a parte de facas, né? Porque o risco de se cortar aqui é grande. Quem trabalha na linha tem que tomar cuidado com faca, com forno, com tudo que... com óleo, com tudo. Alguns restaurantes separam aqui também, tem uma figura aqui que é o fryer ou fritador, né? Que é a pessoa que só vai cuidar de frituras, tá? E tem restaurantes que tem 3, 4 fritadeiras e a pessoa tem que controlar ali o tempo de fritura de cada um dos produtos, né? Cada uma das coisas e das fritadeiras, tá? Bom, é isso que eu gostaria de falar nesse segundo vídeo. Se você gostou, curte aí o vídeo, divulga. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Se você não concorda também com algumas coisas que eu falei, fique à vontade em colocar nos comentários e espero vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre vocabulário usado na cozinha aqui,
e aí tem um monte de palavras que não fazem sentido fora da cozinha. E eu espero você então no próximo vídeo. Um abraço.